Mais um Natcast no ar. Se você está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre vendas. E para estar falando aqui comigo sobre esse assunto, estou com a Rodi Lima, que é, ó, gente, minha parente da apresentadora, hein? Ela é estrategista de conteúdo, especialista em marketing no ambiente digital. Rodi, gratidão por você estar aqui no Netcast para a gente falar, né, um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre o digital que está aí, né? Hoje em dia tudo é o digital. Verdade. Gratidão por você estar aqui. Obrigada, eu agradeço o convite. Para mim é um hobby, praticamente, estar aqui para falar sobre isso, porque é um assunto que está na minha vida já há muitos anos e ultimamente de uma forma muito latente, muito lapidada, né? Eu venho nos últimos 2 anos lapidando o assunto marketing na minha vida, que é minha formação de alguns anos atrás, né? E agora eu venho lapidando dentro da área de conteúdo, dentro do marketing de conteúdo, né? Um marketing mais nichado. O que é um marketing de conteúdo, Rodi? Marketing de conteúdo hoje ele tem esse nome porque já se provou e já se sabe que primeiro, pessoas compram de pessoas, né? Certo. Então, empresas precisam se comunicar com pessoas, pessoas precisam se comunicar com pessoas. E o marketing de conteúdo, ele cuida para que essa voz, ela seja ouvida de uma forma até, eu diria, mais democrática. Porque até algum tempo atrás, só grandes empresas, grandes corporações tinham essa preocupação, esse estudo e esse posicionamento, né, de conversar através das redes de televisões, através de mídias, né, em canais de televisão, que era uma mídia muito cara, uma mídia muito filtrada, muito nichada, para quem podia pagar. Né? E com a chegada das redes sociais, já ficou nítido que você tem um canal gratuito, diria, né? YouTube, Instagram e todas as mídias sociais, você tem um canal gratuito e aberto para você falar o que você quiser. Só que você não pode falar do jeito que você bem entende. Você precisa entender como se comunicar com o seu público-alvo e como chegar até ele. E o marketing de conteúdo é pegar toda a estrutura de marketing que já existe há sei lá quantos anos, né? Mas que nem a gente falou, ela já funciona no offline e trazer para o digital, trazer para as empresas se comunicarem melhor, né? E por que marketing de conteúdo? Porque você vai olhar concorrência, você vai olhar audiência, você vai olhar público-alvo, você vai olhar comportamento, vai fazer filtragem, vai fazer nichamento. Então, isso é marketing. Para você se comunicar bem, você precisa fazer tudo isso antes de gerar e ter a sua comunicação. Né? Ô, Rodi, por que você escolheu, né, trabalhar com essa profissão? Que passou assim, nossa, eu quero trabalhar com isso, eu gosto de trabalhar com isso. Como que foi aí um pouco da sua história? Então, eu fiquei durante mais de 15 anos no mundo corporativo, né? E durante todos esses 15 anos, eu sempre fiz parte da área comercial / marketing. Sempre estive, de certa forma, relacionada com a área. Sempre mais em vendas, sempre mais na área comercial, mas sempre tive relacionamento com o marketing, né? E há 9 anos atrás eu fiz um MBA na FGV em marketing e esse MBA virou minha vida de ponta cabeça, virou muitas chaves, né? Eu falo que é um curso que eu fiz, que investi muito e foi bem pesado, né? Na época é um curso que puxa bastante, mas que mudou tudo, né? Naquele curso, cada aula que eu tinha, eu me via naquilo, eu entendia aquilo de uma forma talvez um pouco mais leve que os outros, pelo fato de ter aquela... E despertando uma paixão, né? Não que eu sei mais que o outro, mas quando você ouve alguma coisa, que aquilo ali é uma paixão sua, né? É algo que você fala assim, poxa, eu não sabia disso, mas eu sabia que eu queria saber, só não sabia que era isso, né? E o marketing, ele foi se encaixando desse jeito. E aí, ainda no corporativo, eu atuei dentro do marketing puramente, né? E aí, há 3 anos, eu fiz uma transição de carreira, né, para o empreendedorismo de uma forma geral. E aí veio vindo essa noção de propósito, essa noção de como que eu vou ajudar as pessoas, quem são as pessoas a quem eu quero ajudar,
né? E aí eu olhei para toda a minha bagagem e falei, poxa, eu tenho essa bagagem, eu sei de tudo isso, é nisso que eu vou ajudar. E aí eu venho lapidando, né? Porque nesses últimos 3 anos eu cheguei com marketing, com o andar da carruagem, como diz, né? Eu comecei a perceber, eu falei, poxa, o conteúdo, toda hora martelando, sabe? Sim. Aí entrei num treinamento também com um dos maiores nomes do Brasil, que é o Paulo Cuenca, né? Fiz o curso dele de estrategista de conteúdo. E aí agora eu tô nessa, de ajudar as empresas a se posicionar de uma forma correta, né? Porque quando a gente fala em marketing, tem uma abrangência muito grande, né? Sim, E sim. quando você fala marketing de conteúdo, você foca naquilo que a pessoa vai apresentar. É mais ou menos assim, né? Na verdade, o marketing de conteúdo é quando você olha para a pessoa e fala assim, não, a pessoa, sei lá, faz velas. Ai, desculpa. A pessoa faz velas, né? E aí Sim. você olha para ela e vai falar, vou gerenciar as redes dela e vou falar sobre velas, né? Ok, você vai ali, você prepara, você começa a buscar boas artes, bom conteúdo, né? Não quer dizer que seja ruim, bom conteúdo Sim. e tudo. Começa a olhar para o mercado e ver quais são as pautas quentes, né? Se aparecer uma vela no BBB, eu vou falar sobre aquela cena da vela no BBB porque é um assunto meu e é uma pauta quente, né? E assim vai. Quando você fala de marketing de conteúdo, que tá muito atrelado à estratégia de conteúdo, que é o que eu sou, né? Estrategista de Estrategista. conteúdo, é você fazer esse mergulho. Tá, eu vou falar sobre velas. Mas por quê? O que que eu quero que meu cliente sinta quando vir comprar velas comigo? O que que eu quero que ele sinta quando ele entrar no meu site? Quais as cores eu vou usar? Qual o tom de voz eu vou me posicionar? Sobre o que que eu vou falar, né? Sim. Porque quando você faz esse mergulho, primeiro, deixa de ser sobre velas. Passa a ser o que o seu cliente quer, o que o seu cliente sente, o que que seu mercado busca, o que que seu público-alvo quer, né? Quais são as necessidades? E que tipo de necessidades dessas pessoas eu vou atender? Porque existem algumas diferentes necessidades dentro do marketing, né? Que você se posiciona e é daí que nasce o seu diferencial, né? Então, se você vê ali uma necessidade que ninguém está olhando, opa, aqui é meu diferencial. Eu faço desse jeito, eu faço para esse público, eu faço usando essa ferramenta, né? Se Sim. você imediatamente se diferencia, entende como a profundidade, né? E aí tá totalmente relacionado ao quê? Ao bom e velho marketing, né? Então, quando você olha para a estratégia de conteúdo, é com esse aprofundamento sobre a sua empresa, sobre você, sobre o impacto que você causa na vida da pessoa, das pessoas que compram de você, que se relacionam com você, que escolhem a sua marca, né? E aí vem todo esse pacote, vem toda essa bagagem, né? E até muitas vezes, né, é um processo até irritante, eu diria. Porque quando é Cansativo, né? cansativo, é muito desgastante, né? E é desgastante para mim, é desgastante para os meus clientes, e eu entendo eles, né? Porque às vezes eu fico, tá, mas quem é seu público-alvo? Com quem você quer falar? Do que ele gosta? O que ele quer? O que ele sente? Ele é casado? Ele é solteiro? Quantos anos ele tem? Né? Sim. Ele tem uma religião? Ele é formado em quê? E a pessoa fica, fala, meu, como eu vou saber no que o meu cliente é formado? Para que eu tenho que saber disso? Só que tem que saber. É uma característica da pessoa que compra de você. E as pessoas precisam entender que os clientes, eles têm muitas características em comum. A sua base de clientes, se você começar a olhar, todos eles têm um comportamento parecido em algum momento. Entendeu? Sim. Uma característica parecida em algum momento. E quando você tem essa sacada, identifica isso, você filtra. Por exemplo, você vai fazer uma campanha de tráfego pago, uma campanha de marketing, de uma forma geral. Você não vai falar com todo mundo. Você vai falar com quem Com tem aquela público característica, específico. porque é um público quente, é um público que quer, que vai comprar de você. Porque se você ficar espalhando para todos os lados, você não vai ser ouvido por ninguém, né? E quando você filtra isso, quando você especializa isso, aí muda de figura. E as pessoas têm essa ilusão de que, mas se eu nichar muito, mas se eu deixar de falar com 1 milhão de pessoas para falar com 100 mil, eu não vou vender. Não, E às gente. vezes é o que mais vende, É o que mais porque é o seu vende. público ali, o seu nicho, né? Seu Exatamente. público-alvo que a gente fala, né? Exatamente, por isso que é extremamente importante. É trabalhoso, é moroso, né? O dia a dia. Eu tenho alguns clientes agora rodando
E tem dia que eu finalizo o dia assim que eu mal sei meu nome, porque eu falo, eu passei o dia inteiro explicando. E aí a pessoa tá naquele, vamos dizer assim, naquela dúvida, né? Será que funciona? Pra que eu preciso saber disso? E aí eu pergunto pra pessoa, poxa, qual é a idade do seu público-alvo? A pessoa vira pra mim e fala, é de 18 a 60 anos. Não tem como. Né? Não tem como. São raros os produtos que você atende essa gama Sim. toda. E mesmo que atender, né? Você pode vender uma commodity, né? Um produto muito comum que os 18 aos 60 usa. Só que o jeito de você falar com 18 é completamente diferente de você falar com uma pessoa de 50 anos. Até de 30 anos já é diferente. Né? E aí você precisa eleger, tá? Com quem que eu vou falar em foco? Não vou atingir os outros? Vai atingir os demais. Mas alguém tem que estar no foco. Porque Sim. senão sua linguagem fica completamente perdida. E a gente fala da importância, né, do marketing hoje para pequenas, médias e grandes empresas, né? Aí eu entro na questão dos desafios para gente que trabalha com marketing. Acho que para mim o maior desafio é você explicar e a pessoa às vezes não entender. Sim. Principalmente às vezes pessoas ou empresas que já passaram por uma equipe de marketing não teve um resultado e daí acha que vai acontecer a mesma coisa e daí fica naquilo, né? Como que é isso para você, assim? Qual que é o seu desafio hoje que você vê, nossa, Nath, para mim isso é um desafio para trabalhar com as empresas ou com até pessoas, né? Que muitas vezes são pessoas, Sim. né? Aí o empreendedor que está iniciando essa questão do marketing. Primeiro, o meu público-alvo são pessoas e empresas que estão funcionando há mais tempo, mais de 5 anos, né? Então, esse já é um Legal. filtro que eu faço. Porque a pessoa que ela está começando o negócio agora, ela está com foco de fazer aquilo funcionar, de testar, Sim. de ter os primeiros clientes, de vender. E esse é o correto, né? O marketing não deve ser pensado nesse momento. Você não vai ficar ali, né? Você acabou de abrir seu negócio, tem, sei lá, 3 meses e alguém já tá no seu pé. Quem é seu público-alvo? Do que ele gosta? O que ele quer? E não sei o quê. Você vai olhar e vai falar, eu tô só tentando vender por enquanto, É, não enche o saco. Então, esse não é o meu público, sim. né? Não tem nem como ser. O desafio maior que eu tenho, primeiro, é as pessoas entenderem o que é o marketing, né? Porque a maioria das pessoas que entendem o que é o marketing Acho é que é só um porque postzinho. A exatamente, não tem nada a ver maioria. com isso, né? E a maioria das pessoas que entendem o que é o marketing, o papel do marketing no negócio, é porque já passou em empresas grandes, que viram a área do marketing trabalhando, teve alguma vivência com isso, né? E o outro desafio é desprender as pessoas do imediatismo que existe no digital, né? E isso é um desafio muito grande, porque as pessoas seguem achando que viralizar vai resolver todos os problemas, que fazer a dancinha e ter lá 100 mil visualizações vai fazer ela vender mais e não vai. Não vai. Se E não outros for feito. seguidores, né? É Acha exato. que a venda vai ser, se eu tiver 1.000 seguidores eu não vou vender, mas se eu tiver 10.000 eu vou vender. E é o Exato. E contrário, aí a gente né? volta para aquele assunto de novo, né? Poxa, você tem 100 mil seguidores, mas quantos deles são qualificados? Por qual caminho eles vieram? Porque se eles vieram através daquela dancinha que você fez, que não tem nada a ver com o negócio que você faz, com o produto, serviço, a necessidade que você atende, acabou. A pessoa Sim. veio pro seu perfil querendo mais um pouquinho de dança e você não dança, você não é dançarina, você não é dançarino, você é, sei lá, dentista. Entende? Então você viralizou da forma errada, captou pessoas totalmente desqualificadas e que não vão comprar de você, não vão engajar com o seu conteúdo e vão provavelmente matar o seu perfil, né? Por isso que às vezes uma das perguntas que mais fazem é: "Ah, eu tenho um perfil de tantos X seguidores. Eu começo um do zero, continuo com esse". Essa é a primeira análise que faz. Qual é a Sim. qualidade desses seguidores, né? Porque a gente tem aí perfis que tem 30, 40, 50 mil seguidores que passaram por aquela onda de comprar seguidores, de fazer aqueles sorteios, né? Faz sorteios daqui, marca dali. Gente, isso é uma roubada muito grande. Isso é uma roubada muito grande. Porque você pode matar o perfil com isso. Pode ter lá 100 mil seguidores. É um perfil morto. Sim. Ô, Rod, e você como empreendedora, né? Porque você também é uma empreendedora aí no Sim, ramo de você vende o seu serviço. sim.
Como que você vê essa questão do empreendedorismo hoje em dia, né? A gente vê muitas pessoas saindo da CLT, indo para o digital. A gente que já está no digital, você já está com 5 anos, né? No Sim, digital. sim, Eu já tenho praticamente 3 anos. Não é um caminho fácil, né? sim. A gente vê muita gente vendendo algo fantasioso. E eu sempre deixo muito bem claro pro cliente que é um processo, né? Que é um processo que você precisa de ambas as partes. Às vezes o pessoal acha assim, nossa, eu vou contratar o marketing, tá tudo resolvido. Uhum, Mas exato. tem toda a questão de planejamento, de organização, enfim. Como que você vê essa questão do empreendedorismo hoje em dia, né? Dessa mudança do pessoal saindo da CLT e vindo aí investindo em empreendedorismo, ou investindo no marketing, ou investindo nos dois, né? Uhum. Como que você vê essa visão? Primeiro que eu vejo uma mudança, né, de mentalidade, uma mudança de comportamento muito fantástica. Eu acho que esse é um dos resultados positivos que a pandemia trouxe, né? Se é Sim. que a gente pode chamar assim, que a pandemia foi tão devastadora, né? Mas teve sim alguns adiantamentos, né? Algumas coisas que iam acontecer ao longo de 5, 10, 15 anos que aconteceram em 3, 4 anos, né? E essa mudança de mentalidade é uma delas, porque até 5 anos atrás, primeiro, quando que você falava que era empreendedor, todo mundo já te chamava de folgado, Sim, né? não trabalha, não faz Exatamente, nada, né? é o Ah, dono, o chefe, não faz nada, é o que mais exato. Ah, eu sou trabalha. empreendedor. Ah, então você é seu chefe, então você é vagabundo, você, né, você não trabalha, você trabalha a hora que quer, trabalha de chinelo, trabalha, né? Hoje em dia as empresas estão permitindo seus funcionários irem de bermuda, enfim, é a Sim, mudança, né, de paradigma, de mentalidade muito grande. Então, eu acho que é algo muito fantástico está acontecendo, que é essa mudança no comportamento mesmo, né? Essa mudança no modo como as pessoas enxergam o empreendedorismo. E isso está acontecendo porque muitas pessoas estão fazendo isso e vendo que não é nada daquela firula que falam. Não é nada daquele, ser meu próprio chefe, fazer meu próprio horário e achar que vai trabalhar menos. Você é o seu próprio chefe, você faz o seu horário. Você trabalha quase 24 horas por dia até você dar muito certo e poder começar a delegar isso, né? sim. Então, assim, hoje, como as pessoas estão fazendo isso, como as pessoas estão colocando, né, seus sonhos a jogo, suas empresas a jogo, seus negócios a jogo, estão vendo que a brincadeira é muito mais séria do que parecia, né? E uma outra coisa que eu acho que eu enxergo assim de uma forma que a gente está vivendo um momento, a gente está vivendo um ambiente mesmo, um momento que assim tá muito bacana para empreender, né? Porque antes, para você ter, por exemplo, quando eu fiz o meu MBA há 8 anos atrás, né? Era algo completamente filtrado. Não é todo mundo que tem acesso a um MBA ou uma FGV da vida e tudo. E hoje eu vejo alguns cursos, alguns nomes no mercado, né? Entregando conteúdo, entregando treinamentos por muito menos do que eu paguei na FGV, óbvio que não, talvez não com a mesma estrutura, talvez não com o mesmo corpo docente, né? Tive professores lá monstruosos, né? Mas você tá tendo acesso a conhecimento, você tá tendo acesso a conteúdo, né? Uns de forma muito acessível, outros gratuitos. Tem muita coisa que eu faço hoje em questão de ferramenta, em questão de digital, em questão de saber como fazer as coisas, que eu aprendi no YouTube pesquisando. E assistindo, e anotando, e olhando, e fazendo, e parando o vídeo, fazendo, parando o vídeo e fazendo. Se as pessoas procurarem fazer isso, se as pessoas pagarem o tal do preço que diz, né? Quando você diz, É, pô, tem que estar disposta a pagar o preço. É sobre isso. É sobre você ver um conteúdo e colocar em prática. Você ver um. Você aprender alguma coisa e ir lá e fazer. Porque só aprender não vai adiantar nada. E a gente está tendo esse acesso, né? Às vezes as pessoas chegam para mim para falar de conteúdo, falar de post, falar de não sei o quê. Rode, mas eu não sei usar o Canva. Poxa, vai no YouTube. Fica lá meia hora, 1 hora por dia, ao longo de 30 dias, para ver se você não sai não mexendo no aprende. Canva, como se fosse quase um designer, né? Claro que Sim. tem toda ali a experiência, né, com a ferramenta, mas o YouTube tá ali ensinando de graça. Você não precisa pagar nada, e isso vale para tudo, né? Então, assim, hoje a gente tem esse acesso, hoje a gente tem, né, Mais esse facilidade, né? muito mais fácil.
Muito mais fácil, sabe? E nesses conteúdos, né? E eu vou falar sempre de conteúdo aqui, porque como estrategista de conteúdo eu não posso usar outro nome, né? Não devo usar outro nome, nem quero usar outro nome. Mas em qualquer mídia que você for. Então, por exemplo, você vai no LinkedIn, né? E você acha ali um artigo de uma pessoa que é, sei lá, CEO de uma empresa X. E esse artigo fala sobre mercado. Olha o tamanho disso. Olha o encurtamento dos canais. Entende? Sim. Quando que, alguns anos atrás, você ia se imaginar ter acesso, né, a tudo que eu, por exemplo, vou falar de um empreendedor que eu admiro demais, que é o Ale Costa, da Cacau Show, né? E você vai nas mídias sociais dele, ele tá o tempo todo ensinando, o tempo todo mostrando como ele faz. Dependendo do tempo que você passa consumindo o conteúdo dele, você quase se sente dentro da sala de trabalho dele. Quando que isso há 10 anos atrás existia? Não tinha, Né? né? Esses CEOs, essas figuras dessas empresas eram totalmente inatingíveis, totalmente inacessíveis. E agora eles estão no Instagram ensinando. Entende? Olha o tamanho disso. Estão escrevendo os livros, né? Contando o que eles fizeram, qual é a história dele, que caminho eles percorreram. Ou seja, estão deixando a trilha ali para você ir atrás e fazer, experimentar, moldar, né? Colocar seu próprio tempero, seu próprio jeito e ir lá e fazer acontecer, né? Então eu enxergo hoje o empreendedorismo dessa maneira. É algo que era quase inatingível, quase inacessível, né? O empreendedorismo de fato, né? O empreendedorismo de você ter um negócio, de você querer impactar a vida das pessoas, de você querer gerar emprego, de você querer movimentar a economia do país, né? Como a gente tem visto acontecer, né? Pesquisas mostram que nos últimos tempos, a maioria das pessoas, a maioria das gerações de vagas de emprego foram de pessoas empreendedoras, de empreendedores pequenos. Entendeu? Então, assim, alguns nomes pelos quais eu sou mentorada e tudo, essas pessoas não tinham nem time. Hoje elas têm time de Sim. 100, 200 pessoas. Entende? Então, E assim. é o fato de você acreditar também, né? Exato. O empreendedorismo, porque às vezes você tem um sonho lá, eu vou empreender. Mas às vezes a pessoa que tá do seu lado, mas será que vai dar certo? É. Né? Não, é muito interessante a gente olhar para isso, né? Porque uma coisa que mudou muito o meu modo de pensar foi quando eu aprendi e eu espero que isso mude, né? Quem nos assistir, se estiver nos assistindo, entenda que as pessoas que amam a gente, o que elas querem? Elas querem ver a gente em segurança. E você, a partir do momento que você larga um emprego, você larga uma carreira, você larga, né? No momento que eu fiz minha transição, eu vim e saí de empresas enormes, muito boas, falando 3 línguas e aquela coisa toda. E aí a pessoa olha e fala, poxa, mas você vai tá perder jogando tudo. tudo isso fora. Entende? Por quê? Porque essa pessoa que te ama muito, ela quer te ver em segurança, ela não quer ver você arriscando tudo. Então é natural que ela venha para você e fale: não faça isso, não vai dar certo, né? E aí a gente precisa estar muito certo. E a gente não é uma correção que eu faço aqui. Não precisa saber se vai dar certo. A gente precisa estar muito certo daquilo que a gente quer. Isso muda tudo. Sim. Né? Porque se vai dar certo, ninguém sabe. Não tem como prever, não tem como saber, entende? Mas quando você está muito certa daquilo que você quer, por exemplo, quando eu às vésperas, né, de fazer minha transição de carreira. Às vésperas não, já a transição, porque a transição ela começa muito antes do pedido de demissão ou da demissão, né? Quando você toma, eu acho que a decisão ali, tipo, é isso, eu vou mudar. Exatamente. O meu processo, eu falo que a minha transição de carreira, ela efetivamente começou quando eu comprei minha franquia de bolsa e sapatos. Olha Entendeu? só. Isso tem 8 anos. Então, assim, não foi uma transição que, do nada aconteceu. Não. Nunca é do Foram, nada, né? não foram. Eu fiquei com a franquia 6 anos. Olha Quando eu só. entrei na penúltima empresa onde eu trabalhei, eu já comecei a procurar por isso que eu escolhi o formato de franquia também, porque na época eu era CLT e eu precisava de um negócio que ele já meio que funcionasse sozinho, Sim. né? E eu optei pelo formato de franquia por conta disso. E quando eu fechei com a franquia, ali começou minha transição.
né? Porque aí eu fui me aprofundando no empreendedorismo, fui me aprofundando no dia a dia de um negócio e tudo mais, né? Então, assim, é uma ilusão as pessoas acharem que, ai, nossa, eu resolvi empreender, então agora eu vou lá, peço demissão, dou um chute no chefe e vou embora. Não é assim, né? Não é assim mesmo. E a gente precisa fazer isso de forma planejada, né? E entender a forma como a gente vai empreender. E aí a gente volta nessa questão de quem é o empreendedor hoje em dia? E eu costumo dizer, Nath, que para não desistir é muito difícil. Não voltar atrás é muito difícil. Eu não, se eu disser para você que em algum momento eu praticamente voltei atrás, eu estou mentindo. Mas em vários momentos eu tive esse pensamento: será que eu estou certa? Será que eu fiz o certo? Será que aquela pessoa que me ama, que falou que eu não deveria fazer isso, ela estava certa? Só que aí imediatamente veio aquele propósito, né? Eu uso essa palavra com muito cuidado porque Sim. a gente precisa entender o que que é o propósito, né? Mas imediatamente eu me conecto de novo. Qual é o impacto que eu quero causar na vida das pessoas? E isso muda tudo, né? Porque quando você se conecta a isso, às vezes eu falo muito com confeiteiras, com boleiras, naturalmente vieram para mim, isso eu não sei porquê, mas eu tenho muita afinidade, né? E as minhas seguidoras, até clientes, mentoradas mesmo, tenho muitas confeiteiras, boleiras, né? E às vezes eu falo para elas, eu falo, não é só um bolo. Seu bolo pode mudar a tarde de alguém. O seu bolo pode ser aquele café com a avó, café com Nossa. pai e mãe. Não E é são sobre o bolo. memórias, né? Igual você falou aí Exatamente. do. Às vezes você tá lá chateado. Quem nunca está chateado quer comer um bolinho? Igual você falou da avó. Nossa, lembrei da minha avó quando eu tomava cafezinho da tarde, um Exato, bolinho. exato. São memórias, Então o né? bolo, ele não é só um bolo. Ele é uma memória, e você precisa despertar isso nas pessoas. Porque se você ficar ali, aí volta de novo ao marketing de conteúdo. Se você ficar ali só, eu faço esse bolo, eu faço esse é o sabor, a pessoa vai olhar e falar, tá, hoje eu não quero bolo. Mas aí quando você vira e fala, hoje essa chuvinha para você ir lá tomar um café com a sua mãe, com o seu pai, ou com a pessoa que você ama, com o seu avô, com a sua avó, já muda de figura. A pessoa, opa, isso eu quero. Eu nem Sim, tinha pensado no bolo, mas tomar um café com meu pai e com a minha mãe, eu quero, né? E aí sim. se tiver um bolo, melhor ainda. E você começa essa construção, essa narrativa, né, para trazer as pessoas no fim para comprar o seu produto. Né? Mas você gerou um desejo nela através de todas as outras coisas. E você falou algo muito importante que a gente às vezes pensa em desistir, né? Gente, quantas pessoas que tá lá no sucesso já não pensaram em Sim. desistir? Muitas. Só que é a persistência. Não é de um dia para o outro, de um mês para o outro. Igual a Ruth estava falando, tem um conteúdo, né, digital de conteúdo, realmente. Por que que você quer entrar no digital? Primeira pergunta. Para que você quer entrar? Daí, geralmente, muitas pessoas vão falar, eu só quero vender. Tá, mas o que o seu produto vai fazer de diferença na vida do outro? Exato. Né? E o digital ele vem para potencializar isso, né? O digital ele potencializa aquilo que tem de muito bom ou muito ruim no seu negócio. E ele não é garantia nenhuma de sucesso. É por isso que até na minha bio tá lá, o conteúdo é reflexo do seu negócio. Porque o conteúdo é só um reflexo. Então, Sim, você não adianta você querer ter um conteúdo monstruoso, organizado e tudo mais, se a sua empresa não é. Aí você vai ser aqueles charlatões, né? Você sim. promete uma coisa e entrega outra. Porque na hora da promessa tá lá, né, o perfil lindo, maravilhoso, aqueles vídeos feitos, né, e aqui e ali, mas na hora de entregar, na hora de atender seu cliente, você não tem estrutura nenhuma. E você falou uma coisa muito importante, né? Porque a gente vive, a internet é muito boa, né? Ela veio para ir, para explodir, para ajudar muita gente, só que também para destruir, né? Exato. Então, você ter a consciência daquilo que você está postando é realmente verdadeiro? Uhum. É você realmente? Porque existe muitas farsas, tipo, a pessoa posta, gente, ninguém tá bem todo dia. Não. Se você vê a pessoa, não. Então, o que que tá escondendo? Por isso que eu falo da importância de você ser muito transparente com o seu público. Uhum.
Porque a pessoa, ela compra, vamos supor, eu tô aqui vendendo a caneca do Natcast. A pessoa não vai comprar a caneca, ela vai comprar primeiro a Nath, para Uhum, depois comprar a caneca. exato. Então, sempre essa importância do marketing, né, Rodi? E a gente precisa ser o primeiro a Sim, fazer tudo aquilo que a gente fala. Isso, a fazer, né, pôr em ação tudo aquilo que a gente fala, né? Então não adianta a gente só ficar falando, falando, falando e na hora de agir, você agir completamente o contrário, né? sim. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo até nos meus conteúdos mesmo é até sobre isso, é sobre você não estar tudo bem todos os dias, você não estar no seu melhor todos os dias e tá tudo bem. Faz parte, né? Tem dia que a gente levanta, que a gente tá exausto, que a gente tá borocochô, que você tá ali, você vive um dia de uma tristeza, né? Eu, por exemplo, eu faz 8 anos que minha mãe faleceu. E essa é uma tristeza que de vez em quando me derruba, né? E Sim. tá tudo bem. Ué, eu vou fazer o quê? Eu vou esquecer minha mãe? Eu vou fingir que ela não tá mais aqui? Eu vou fingir que não tem saudade? Tenho saudade, não tô bem, não vou aparecer, ponto final, né? Só que quando eu apareço, aí é com a transparência. Quando eu vou atender Sim. um cliente, é o cliente entendendo que essa é a Rode. É assim que ela realmente funciona. Até uma vez eu ouvi de uma professora minha do colegial, né? E hoje em dia ela acompanha meus conteúdos. E ela falou pra mim, ela falou, Rode, eu fico vendo seus vídeos e parece que eu tô vendo você dentro da sala de aula porque é muito você. Né? E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, é realmente isso que eu quero que passe. Eu não quero, né? Passar Quando eu outra coisa, comecei a né? criar conteúdo, muita gente, muita, mas muita gente, Nath, veio falar pra mim assim: você só vai ser reconhecido, você só vai se tornar relevante quando você estiver ostentando. Enquanto você não ostentar alguma coisa, você não vai conseguir chamar a atenção das pessoas. Enquanto você não tiver o melhor celular, o melhor cenário, o melhor carro, o melhor não sei o quê, você não vai conseguir. Aquilo lá, e eu apanhei, vamos dizer assim, né? Durante muito tempo com esse tipo de comentário, até que entrou por um vídeo e saiu por outro, e as pessoas começaram a parar de falar isso. Porque elas viram que não ia adiantar. Eu não ia fazer um cenário que eu não podia, eu não ia comprar um celular que eu não podia, eu não ia Só para alugar um viver de carro só status, pra. né? Sabe? Eu não ia alugar um carro só pra fazer alguns vídeos e o povo achar que aquele carro. Para! Para, sabe? Eu comecei a olhar assim, eu falei, gente, o que eu mais quero é entregar para as pessoas nesse novo momento da minha carreira é a minha bagagem. E eu vou mostrar essa bagagem falando, colocando a cara a tapa, me arriscando, pegando meus primeiros clientes e apanhando junto com eles ali, né? E colocando toda essa bagagem a jogo. Eu falei, eu não vou mostrar quem eu não sou ou o que eu não tenho. Eu vou só mostrar aquilo que eu vou transbordar daquilo que tá cheio em mim. Então tá cheio em mim do quê? De esperança, de a parte teórica também, né? Eu estudei muito, hoje em dia eu estudo muito mais, né? Então aí vem de novo o papel do empreendedor. Até ontem eu fiz um stories falando o seguinte, eu tava fazendo análise de público-alvo de uma cliente, né? E eu estava fazendo segmentação geográfica, né? Nessa parte do público-alvo, analisando a geografia desse público-alvo. E estava com um livro de marketing dessa altura aqui aberto na minha frente em segmentação geográfica e lendo a explicação do livro sobre isso, ali para trazer alguma coisa, às vezes a gente deixa passar alguma coisa, e eu fiz um story, eu falei, tá aqui a prova de que eu não coloquei meus diplomas todos na gaveta. Eu tirei eles e coloquei ele em cima da mesa. Porque é onde eu tô agora. E quando eu estava, né, no corporativo, em que momento eu abri o livro para consultar alguma coisa? Eu não consegui, eu não estou dizendo que o CLT é errado, Sim. nem nada disso, pelo contrário. Mas eu já não era mais tão desafiada. Não tinha mais esse desafio no meu dia a dia de, poxa, isso daqui eu tenho que ler para eu colocar aqui imediatamente em ação e fazer acontecer. E dizer para o meu cliente, o seu público-alvo é esse com essa geografia, entendeu? Então, assim, a gente precisa ser desafiado. E toda vez que a gente pensar em desistir, a gente não pensar assim, eu vou parar de fazer bolo, né? E você deve pensar, peraí, mas aí a Nath vai ficar sem o café da tarde com a avó dela. A Nath vai ficar sem o café da tarde com o amor da vida dela. Uhum. Entende? Olha o Sim. peso. Aí você É. fala assim: não, a Nath não pode ficar sem o Sem o bolo dela bolo. para Ai, tomar café da tarde com quem ela ama. E sim. aí você deixa de desistir. Você desiste de De desistir. desistir. Entendeu? Então, quando a gente conecta com esse impacto que a gente causa na vida das pessoas, tudo muda.
Sim. Ô, Rose, tem alguma dica que você pode dar para quem é empreendedor, quem tem uma loja física, seja loja, né, ou seja um serviço, que a pessoa pode se destacar aí dos concorrentes? Porque a gente sempre fala, nossa, mas eu vou abrir uma loja, eu tenho muita concorrente. Como que a gente pode, assim, se destacar, né? Claro que hoje tem um mundo digital que Uhum. está aí, que ajuda muito, principalmente cidades grandes, né? A gente vem, às vezes eu vim de uma cidade pequena, então tudo era muito, muita boca a boca, Uhum. né? Agora, uma cidade maior, né? São Paulo, meu Deus, milhões de pessoas. Como consigo se destacar ali para que as pessoas cheguem até mim? Isso vem muito do que a gente fala até do seu próprio tempero. Qual que é o seu diferencial? Porque antes de você querer se destacar na multidão, você própria tem que ter total consciência de qual que é o seu diferencial. E muitas pessoas, a maioria dos empreendedores, a maioria das pessoas com seus próprios negócios não tem essa noção. Você pergunta para ela: "Ah, mas qual que é o seu diferencial? O que que você faz que ninguém mais está fazendo? Ou o que que você faz melhor do que o outro que está fazendo?" E a pessoa não parou nem para olhar a concorrência. Ela sabe que tem um monte de gente fazendo aquilo ali, mas ela não parou para olhar e falou: "Não, mas eu faço desse jeito. Eu abraço desse jeito, eu conduzo desse jeito, eu entrego desse jeito." Entende? As pessoas não olham, por exemplo, em relação à experiência do cliente. Então, por exemplo, vamos pensar numa cafeteria. Quantas e quantas milhares de cafeterias tem em São Paulo? Só que são poucas. Não vou dizer, né, nenhuma, porque aí é exagero, mas são Sim. poucas que se preocupam em ser acolhedoras. Elas querem É. ser instagramáveis, elas querem, né, que as pessoas cheguem lá, tirem fotos, não sei o quê, mas realmente o atendimento tá, Nossa, você né? tocou num assunto atendimento. Às vezes a pessoa acha que é só o vender, né? Exato. Mas isso serve para qualquer qualquer coisa que você for vender, seja um produto ou seja um serviço. É muito o antes, como você trata ali o cliente, o durante a sua venda e o pós. Exato. É a experiência do cliente do começo ao fim dessa jornada, Sim. né? E os negócios não olham para isso. Então, uma forma de você se diferenciar é olhando para a jornada do cliente, é olhando para o que que ele quer do começo ao fim, como você pode ir além. E aí, quando você faz esse além, gente, eu não tô falando de nada extraordinário, não, não tô É, falando nada de outro mundo, não. Às vezes, que nem coisa esses dias, básica, né? tá até aqui no meu WhatsApp, teve um dia que eu fiz um stories de abrir uma caixinha de perguntas e uma boleira, né, a confeiteira, eu atraio elas de alguma Sim. maneira, e uma boleira, uma confeiteira veio perguntar para mim: "Rode, como que eu faço para diferenciar, né, o meu produto? Como que eu faço?" Que eu estava falando sobre a experiência do cliente e tudo nos stories, né? Como que eu faço para levar isso para o meu pequeno, porque ela é um negócio que ela tá começando em casa e tudo, né, e tal. Falei: "Dê o seu toque. Põe a sua personalidade." Falei: "Por exemplo, uma forma de você fazer isso, escreve um bilhete à mão, Olha que legal. né?" Eu falei: pega um papelzinho, corta um monte de quadradinhos. Cada bolo que você mandar, escreve um bilhetinho à mão com a sua letra, caneta Bic, não precisa inventar a roda, não. Pega uma caneta Bic, vai escrevendo, põe ali um gesto, e aí você manda para a pessoa. E de vira e mexe, ela manda print para mim. Ela fala: "Rode, olha isso." A pessoa, que nem ontem, ela me mandou um print. Ela falou: "Rode, olha essa cliente que ela falou." Olha que Essa legal. cliente é muito chegada dela e falou assim: "Olha, você não precisa se preocupar em ficar mandando embalagem bonita, cheia de fita, não sei o quê, porque a gente sabe que isso é custo para a empresa. Manda o meu, que eu já sou chegada sua, já sou sua amiga, manda o meu ali numa embalagem comum, não tem problema, só não esquece do bilhetinho." Olha, a diferença, Entende? né? Então, assim, bolo tem em muitos lugares, né? Confeiteiras tem em muitos lugares, mas qual que é o seu jeito de fazer as coisas, né? Qual o seu jeito de falar com as pessoas, entende? E aí isso vai trazendo essa diferenciação, né? Isso vai trazendo. Esses dias eu achei um comentário tão interessante, vou até citar aqui. Esses dias uma amiga minha fez um evento e a gente se juntou para fazer um vídeo de homenagem para ela. E uma das meninas do time dela falou assim: "Eu não tenho medo de errar perto da fulana,
Porque ela é muito acessível, ela é muito acolhedora. E olha que interessante, né? Você chegar ao ponto da pessoa se permitir errar perto de você, porque nós somos seres humanos, né? Em algum momento todos nós vamos errar. Né? E você tá com uma pessoa perto de você, você tem um negócio, você tem um ambiente, você tem uma cultura onde você é permitido você errar, e aí você aprende que com o erro você corrige muito rapidamente, faz os ajustes que precisam ser feitos e vamos em frente. Olha o crescimento que isso traz, né? Eu achei interessante essa fala dela. É, porque às vezes a gente vê assim empresas que falam, nossa, não posso errar, eu tenho que ser perfeita em tudo que eu fazer, porque eu não tenho essa liberdade. Isso é muito Exato. importante. E aí vem aquele engessamento que você se chega no momento que você fala assim, tá, qual o próximo desafio? Não tem, eu chego aqui, eu sou um robô. E claro que tem que ter procedimento, tem. Sem procedimento as coisas não funcionam. Isso é fato, isso é a alma da empresa, não tem como discutir isso. Mas a partir do momento que você poda as pessoas a ponto delas não poderem nem abrir a boca para trazer uma ideia, trazer uma inovação, trazer um possível erro, né? Sim. E errar e acertar, porque um acerto é composto de não sei quantas centenas de erros, né? A gente não acerta da primeira vez. E a gente precisa ter consciência disso, né? Sim, legal. Antes da gente encerrar aqui, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patente, a Bia, da Clínica Esplendor e Oficial de Alphaville, e a Kellen Souza Boutique. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Em nossas mãos. Rode, deixa aí pro pessoal de casa, né, alguma coisa que você queira falar. A gente falou aqui muito da importância do empreendedorismo, falamos do marketing com conteúdo. Sim. Então, deixa aí uma mensagem pro pessoal de casa, seu Instagram, onde o pessoal te encontra. Uma coisa que eu quero que as pessoas entendam muito, Nath, é por que você faz o que você faz? Sim. Tem a resposta a isso. É a resposta a essa pergunta que vai fazer com que você não desista,
né? Em algum momento, vai bater a vontade de desistir? Vai. Em E vai vários vir com momentos, força, né? vai vir com violência. Vai ser Sim. assim, arrasadora, né? Aí a gente, daí é aquilo que você falou, né? A gente fala, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Exato. Mas a gente, no fundo, a gente sabe que tá no caminho Exato. certo, mas vai haver desafio. Exato. E aí, quando você se conecta a isso, né? Por que você faz o que você faz? Aí você começa a entender que não é sobre o seu bolo, não é sobre o seu serviço, não é sobre sua estratégia de marketing. É muito além disso. Porque no momento que eu penso em desistir, imediatamente eu penso, tem um monte de gente chegando a 5 anos de empresa. Ou ela vai alavancar e vai voar, ou ela vai falir, ela vai Sim. morrer. E eu não quero que esses negócios morram. E aí que entra, né, o meu trabalho, né, de não deixar que essas empresas morram ou que elas estão ali funcionando bem, mas vamos melhorar, vamos alavancar, né? E isso faz com que eu não desista, isso faz com que eu pague qualquer preço, né? E é uma logística danada e tudo, mas tem gente que olha assim e fala, nossa, a Rode tá bitolado. Não é, não, eu tô conectada com o meu negócio. Sim. O que for preciso eu fazer para o meu negócio dar muito certo, eu vou fazer. Só que aí já é numa profundidade de mergulho na Rode, que aconteceu muito antes disso, não foi do nada, né? Sim. E para as pessoas me encontrarem, Nath, é só ir lá no Instagram, Rode Lima. O Rode é R-O-D de dado E, porque as pessoas confundem muito. Rode Lima MKT. Né? E esse é o meu Instagram. Me acham no LinkedIn também, me acham no YouTube. YouTube eu ainda tô me posicionando lá. O maior gerador de conteúdo meu, o maior gerador de valor meu é o Instagram. Então é só ir lá, Rode Lima MKT, que vai me achar. Me chama no direct também, tiver alguma dúvida, participa lá do conteúdo, vai ser muito bom receber essas pessoas. Ah, legal, Rode. Quero agradecer por você estar aqui no Natcast, por trazer, né, esse conhecimento, a sua história também, muito linda. E se você chegou até o final desse podcast, já curta. Se você não comentou, comente, compartilha esse conteúdo, manda aí para todo mundo da família, se inscreva no nosso canal e eu te espero no próximo Natcast.